Energias positivas, tudo bem com você? Começando mais uma edição do nosso programa Universo. Como pode melhorar? Sempre pode melhorar, meu jovem. Já convido você que está chegando aí, ó. Se inscreva, compartilha, comente, já pega o link desse programa, já manda pro seu amigo, pra sua amiga, porque hoje o papo vai ser muito bacana. Tô aqui com o meu amigo que ele é personal trainer, que ele é especialista em respiração. Como é que é o nome, ô Fagner? Vamos ver se pegou o jeito aí. Bota, como é que é? Breathwork. Ah, já Breathwork, esse aí. Breathwork, tá vendo? E ele também. Hipnose. Então hoje o papo vai ser muito bacana no nosso programa aqui, mais uma edição do Universo. Como pode melhorar? E sempre pode melhorar. É sobre expansão da consciência, sobre aprender. E lembrando, cara, a gente não faz nada por você. A gente joga a semente aí. Pelo amor de Deus, faz a sua parte, que eu tenho certeza que vai dar certo. Porque o lá de cima sempre vai estar ao seu lado. Então vamos lá! Recebendo ele, meu amigo Beto, cara. Estou muito feliz de receber o Beto aqui. A gente se conheceu no curso de reiki xamânico, né, Beto? Foi isso mesmo. É um prazer enorme estar aqui. E eu falei isso para o Universo. Universo, como pode melhorar? E ele me colocou essa oportunidade de estar aqui conversando com você hoje. Sempre então, pode, né? É um prazer enorme. Estou muito feliz em estar aqui também. Primeira coisa, Beto, como é que surgiu essa ideia da educação física na sua vida? Eita, essa é uma história que até me emociona um pouquinho. Porque quando eu tinha 17 anos, a minha mãe ela estava com 41 e ela estava obesa, sedentária, fumava. E um dia ela passou mal. E o médico falou para ela assim, ó, ou você muda o seu estilo de vida ou algo pior pode acontecer com você. E ela continuou vivendo a vida como ela vivia, falando, o cara curtiu hoje, amanhã a Deus pertence. Só que ela não cuidou da saúde, né? Então ela teve um ataque cardíaco fulminante 6 meses depois disso. E aquilo mexeu muito comigo, e quando eu fui escolher a faculdade, eu quis ser da área da saúde, justamente para ajudar as pessoas, como uma missão de ajudar as pessoas a viverem um estilo de vida mais saudável. Então eu acabei fazendo fisioterapia, e aí depois também passei na UNB para educação física, e eu formei nas duas juntas. Então acabou que eu formei nos dois. E desde então montei uma academia de ginástica, comecei a trabalhar. Você é o cara que cuida do corpo, da mente e da alma, né? Eu comecei cuidando do corpo. Eu comecei assim muito preocupado com o corpo. Mas o maior patrimônio que a gente tem é o corpo, né? Pena que as pessoas não percebem isso, né? Mas foi justamente isso que me fez passar a cuidar da mente. Porque assim que eu formei, eu estudei muito sobre biomecânica, fisiologia, nutrição. E as pessoas iam para academia, e olha que as pessoas que vão para academia já são a minoria. A maioria hoje, infelizmente, aqui no Brasil, 60% são sedentárias. Ou são igual eu, né? O índice de obesidade também está muito grande, infelizmente. Você está sedentário mesmo já? Pô, aqui, ó. Não, aqui, eu vou até mandar um abraço para minha amiga Ivonete, estamos começando agora, ó, suplemento alimentar. Agora tem que coisa boa, né? Pois é, tem que botar em prática e cuidar de você. E não necessariamente, o mais importante é estar ativo. Tem alguns estudos que mostram que às vezes você pode até estar com sobrepeso, mas se você está ativo, isso pode ajudar muito a você ter uma longevidade mais saudável. E essa é uma coisa que eu acho bacana, você falou, Beto, que você falou também que é fisioterapeuta, né? Sim. Então deve ser muito bacana você, na hora de estar conversando com o seu aluno, você demonstrar a maneira correta de fazer o exercício. Uma coisa que eu percebo, né? Às vezes que eu já frequentei academia, eu vou, que as pessoas fazem de qualquer jeito, né? E é uma coisa que eu aprendi, né, nessas vidas do youtuber da vida, Sim. que não é quantidade, né? É qualidade, a forma que é feita. Justamente. Porque a forma que é feita também pode prejudicar, né, o seu organismo, né? Eu sou muito a favor da qualidade e da regularidade. Aí sim a gente consegue ter resultados bons. Porque as pessoas às vezes até conseguem fazer bem feito por pouco tempo. E aí não tem um resultado duradouro. E isso começou a me incomodar. Poxa, as pessoas vêm para cá, sabem conscientemente, né, que se movimentar faz bem para a saúde, que se alimentar faz bem para a saúde, mas depois de um tempo param. E aí não conseguem. Depois pessoas chegavam lá com alguma dor específica, eu falo, olha, essa dor é pela sua postura, no seu trabalho, você tem que melhorar, a cada 1 hora faz um alongamento, muda. A pessoa melhora com o meu tratamento ali, mas depois de um tempo ela volta, porque ela continuava fazendo as mesmas coisas. E eu pensava, poxa, minha mãe também, ela foi avisada que se não mudasse, algo pior poderia acontecer. Aí eu vi, não é só fazer o certo, a gente sabe como fazer o certo, mas é como se houvesse uma força inconsciente que muitas vezes nos leva a ter uma preguiça de fazer o certo, ou às vezes procrastinar fazendo uma outra coisa que é mais prazerosa, e aí que acaba nos levando na contramão do que a gente queria conscientemente. E eu comecei a pensar, poxa, eu quero ajudar as pessoas, eu não estou conseguindo como eu gostaria. Poucas são as pessoas que realmente sabem que tem que fazer e fazem. Essas pessoas têm um resultado maravilhoso. Ou tem prazer em fazer, né? Ou tem um prazer. Ou fazem porque, assim, eu sei que isso faz bem, então eu vou fazer. Às vezes ela não gosta de uma salada, mas sabe que faz bem, então eu vou comer a salada. E isso é importante, né, Beto? Porque se nem tudo que a gente faz é o que a gente gosta.
Depois que a gente é adulto, a gente percebe, né? Por exemplo, tem dia tem que se fazer, né? Tem que se fazer, a gente precisa fazer. Então, o adulto, ele faz porque sabe que vai fazer bem para ele a médio e longo prazo. A criança, não. A criança, ela já tem aquela coisa do prazer imediato. Poxa, eu quero fazer isso porque agora tá bom. Então, ela não quer fazer nada que parar para estudar, porque ela não vê, às vezes, o objetivo naquilo. Ela só sabe que é ruim, que é chato naquele momento. Assim, Beto, você usou duas palavras legais, né? Médio e longo prazo. Talvez não é o que está faltando hoje para o ser humano, compreender que tem que ter esse processo para você ter resultado, porque a gente percebe que acho que é resultado rápido. Sim. Se não for instantâneo, não é bom. Ainda mais hoje, né? As coisas com a tecnologia, elas estão cada vez mais instantâneas. A gente quer comer, a gente pede no celular, a gente quer, sei lá, às vezes emagrecer, ao invés de fazer exercício, você toma um remédio. Então, tem muitas coisas hoje que te traz uma solução muito rápida, mas nem sempre é a melhor solução. Ou é a solução duradoura, ou é a solução mais saudável. Então, realmente, você pensar a médio e longo prazo, algo que é sustentável, que cabe na sua vida, vale a pena. E aí, eu estudando isso, eu falei, cara, eu preciso conhecer sobre a mente do ser humano. O que faz o ser humano fazer o que ele sabe que é o que ele precisa fazer? E aí eu comecei a minha busca, o coaching estava chegando no Brasil, e isso era 2008, 2009, eu fiz a minha primeira formação em coaching. Gostei muito, era uma ferramenta muito cartesiana, onde quem já faz, quando você coloca metas para aquela pessoa, faz ela visualizar uma meta, um objetivo, quem já tem força, assim, quem já tem uma boa capacidade de solução, ela voa. Mas quem tem problemas emocionais, tem alguns bloqueios, você coloca pressão naquela pessoa, como muitas vezes a gente colocava, principalmente no coach inicial, que chegou aqui, que era muito assim, objetivo, as pessoas travavam no meio do processo e se sentiam ainda mais frustradas, sobrecarregadas. Então, eu falei, cara, eu preciso estudar mais ainda. E as ferramentas vão... uma vez que a gente dá um passo, as ferramentas vão aparecer. Universo, né? Como pode melhorar, né? Justamente. Não, eu estava aqui esperando você terminar de falar sobre isso, né? Porque você falou a palavra correta. O coach é uma ferramenta, né? Sim. Eu passei para o processo de coaching e foi maravilhosa a experiência, porque é alcançar um resultado. E aí a pessoa vem dando a fórmula ou vem trabalhando em você para alcançar. Porque hoje se me ficou muito, mudança de vida. Não, coach é para alcançar resultado. Gente, eu tenho uma meta, você vem com o coach para que resultado específico. Perfeito. Né? E quando é utilizado de forma correta, cara, é maravilhoso. Para mim foi assim, eu até quero agradecer aqui a minha amiga Kelly Rodrigues, que foi na época que foi o coaching dela. Cara, minha vida é hoje, tá? Porque eu comecei esse processo lá com ela. Que maravilha. Vivenciando isso, né? Sim, e é muito bacana, é gostoso também as pessoas, quando elas dão tempo pro processo. Perfeito. Porque você consegue começar a colher os frutos. Você vê o resultado e começa a tornar prazeroso, né? Perfeito. E às vezes a gente só coloca a meta naquele resultado já pronto, né? Mas se a gente começa também a valorizar cada etapa cumprida, né? Porque para atingir um objetivo você tem pequenas metinhas que você vai batendo. Quando você olha e valoriza cada meta que você bate, comemora, aquilo ali vai te dando uma motivação, você é capaz, né? Um ânimo, você vê que é capaz, né? Então você vai para o próximo passo. Às vezes, quando a gente vê a meta muito longe, a gente fala, cara, não, isso está muito longe, eu não vou dar conta. E aí desanima, né? Não vem a dopamina, né, liberada, aquela expectativa de prazer, não chega e a gente vai para outro assim, caminho mais fácil. É uma coisa importante também, né? Qualquer processo, né, cara? Você não olhar para o lado, né? Você focar no seu processo, né? Na sua vivência, né? Sim. Eu acho que é muito importante isso também, porque hoje a gente tem muitos elementos para dispersão. Demais. Celular, não sei o quê, joguinho, tal, aquela coisa toda, e você acaba que, por um instante, você dispersa, né? Você, caraca, né? E é uma coisa que eu percebo, né? Eu quero mandar um abraço pro pessoal dos Caminhantes Livres aí, que é um pessoal que faz caminhadas aqui no Cerrado do Brasília, né? Delícia. Eu lembro que eu fiquei mais ou menos 1 ano e pouco, sabe, Fagner, fazendo caminhada. Todo domingo, cara, minha mãe, rapaz, você não enjoa, não? Todo domingo, às 5 da manhã, fazer caminhada. Cara, teve uma época que eu parei. Cara, tipo assim, do nada, sabe quando você para do nada? Cara, e depois pra voltar? Até hoje eu quero voltar. Eu vou uma trilha, fico 2, eu volto 1, vou 3 e fico. Então, assim, cara, como é que eu fico até interessante se pensar nisso. Cara, eu ia direto, por que agora eu não tô conseguindo mais, né? A inércia, né? A inércia, quando a gente está em movimento, a gente consegue se manter mais facilmente em movimento. Quando a gente para sair daquele estado parado, ter essa energia para voltar a se movimentar, gasta uma energia muito grande. Mas aí depois também que volta a entrar em movimento, a gente se mantém. E nessa busca sua pelo conhecimento da mente, eu lembro que você falou para mim que também é hipnólogo, né? Foi que você conheceu a hipnose? Foi. Eu buscando, né, mais cursos para ajudar as pessoas a alcançar os objetivos delas, né, na transformação que elas estavam buscando. Porque às vezes a gente só traz a ferramenta, a pessoa que em si ele vai achar o caminho dela. Eu conheci a PNL, a Programação Neurolinguística, com um mestre meu que chama Eduardo Rocha, queria também aproveitar e mandar um abraço para ele. Você já ouviu falar do Ed? Já fiz curso de PNL. Nossa, pronto. Lá no curso de PNL, eu
indiquei algumas pessoas também para fazer o curso, ele me deu de hipnose de graça. Eu não conhecia hipnose. Eu falei, cara, que negócio é esse? Eu não quero nem fazer. Tipo assim, não conhecia. E a gente confunde, acha que aquele negócio do, né? Do Ficou pêndulo, olhando né? aqui, né? E eu tinha uma certa Você tá discriminação com medo de por você não aqui? conhecer. Você não vai me hipnotizar aqui não, né? Já estamos, um hipnotizado pelo outro, porque a gente está concentrado no outro. Conexão, vibração, né? E aí, fiz o curso de PNL e nos intervalos tinha alguns alunos do Ed, que o Ed também é um grande mestre de hipnose, ele dá curso de hipnose. Então, tinha alguns alunos deles que ficavam hipnotizando os alunos ali, demonstrando. E eu olhando aquilo ali, eu falo, cara, isso não pode ser verdade. O cara fazia um processo com a pessoa, começava a dar sugestões, aquela pessoa aceitava as sugestões e vivia aquela realidade momentaneamente. E eu achei aquilo fantástico. Eu falei, cara, que incrível. E aí, depois fiz o curso com ele, fiz vários cursos. Hoje já sou até pós-graduado em hipnose clínica, para você ter ideia. Tanto que a hipnose cresceu no mundo, né, cientificamente, já é uma pós-graduação. Então, foi aí que eu conheci a hipnose. Foi de graça, ganhei o curso, fiz, me apaixonei, comecei a estudar e aí não parei mais. Desde então. E como é que você usa isso? Vamos lá, primeira coisa, explica para quem não conhece, né? Primeira coisa, tá chegando aí, ó. Tá aqui mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? Hoje aprendendo muita coisa bacana com o amigo Beto aqui. Já se inscreva no canal, compartilha, comenta. Ó, se liga aí, que ele vai explicar o que é hipnose. Como é que funciona a hipnose? O que é a hipnose? Tá, as pessoas já assustam, né? Tipo assim, não vou olhar muito pra você não, que você vai me hipnotizar. Ó, só ouve, porque se ficar com o olho aberto vai ser hipnotizado. Hipnose é algo natural da mente do ser humano. Todos nós passamos por momentos onde nós estamos com a nossa atenção focada em algo. E aí a gente ou fica olhando para aquilo com muito foco. Isso pode ser uma imagem, um vídeo, uma pessoa fazendo algo, lendo um livro. Pode ser a gente focado nos nossos próprios pensamentos que estão rodando dentro da nossa mente. E quando a gente está muito focado em algo, então essa nossa atenção está dirigida, a nossa mente, naquele momento, ela vive aquela realidade como se estivesse acontecendo. Então, nós temos, por exemplo, está acontecendo algo de ruim com alguém, e eu estou vendo, eu estou processando aquilo e eu estou me colocando no lugar daquela pessoa, como se fosse uma empatia. Existem neurônios espelhos que eles fazem com que a gente sinta isso, porque como nós nascemos numa sociedade, a gente aprende muito também com os outros. Meio, né? O meio. Com o meio. Então, a hipnose nada mais é do que a gente usar esse estado natural do ser humano, onde, através da comunicação, eu vou levando você para esse estado de atenção, de concentração, e aí eu direciono a sua imaginação com sugestões. E aí você pode ou não seguir essas sugestões. Tem pessoas que têm uma capacidade maior de seguir essas sugestões e imaginar o que você está direcionando, e elas conseguem viver aquela realidade momentaneamente. E isso ajuda muito, às vezes, as pessoas a viverem novas perspectivas sobre o que aconteceu com elas no passado, sobre o que está acontecendo no presente, ou até novas perspectivas sobre o que pode acontecer no futuro. Eu aprendi na escola, quando eu não sei, eu levanto o dedinho aqui. Que eu tô falando, cara é fera, cara é pós-graduado aqui. Ô Beto, você falou uma coisa interessante, que pode ou não seguir a sugestão. Então quer dizer que a pessoa está no próprio controle da situação, né? A pessoa tá. Muitas pessoas têm medo da hipnose porque elas acham que elas vão perder o controle e ela vai estar no controle do outro, né? Como se eu estivesse comandando a pessoa. Isso. Não é assim que acontece. Realmente a pessoa ela fica consciente, ela sabe o que está acontecendo e ela é como se ela tivesse com a mão no volante e eu fosse o GPS. Ó, vira à esquerda, vira à direita, eu vou conduzindo a pessoa e ela tem que ter a atitude de fazer o que eu estou pedindo. E ela vai chegando nesse estado, e aí chega um determinado momento que realmente o que eu vou sugerindo, a mente dela já vai trazendo aquela imaginação sem questionar muito. E o corpo dela vivencia aquela realidade como se estivesse acontecendo, de forma automática. Vou até dar um exemplo aqui que eu gosto de dar no meu consultório para as pessoas que estão lá. Aproveitando até que você pegou o copo, imagina, Tiago, você que está em casa assistindo, imagina que eu estou pegando um limão, cortando ele na metade, eu estou pegando uma metade só e estou espremendo aqui no copo. E esse copo agora só tem suco de limão daquele bem azedo, sabe? Sem açúcar, sem nada. O limão bem azedo, né? Imagina. Então, ó, imagina que eu estou pegando esse suco de limão e estou bebendo. Engoli, bem azedo. Seja sincero, repara. E você de casa também, deixa nos comentários, hein? Se você começou a salivar um pouquinho mais. Você já fica Já, não é? Teve algumas reações no seu corpo, né? Deu para perceber. O que acontece? Nesse momento, você estava concentrado no que eu estava pedindo para você e você realmente imaginou. Poxa, eu estou imaginando o limão, estou lembrando como que é o limão, estou trazendo a recordação de como que é o sabor, qual é o cheiro, como que é aquela acidez do limão, aquele azedo do limão na língua. E o seu corpo,
ele produziu saliva achando como se você estivesse bebendo suco de limão. Então, nesse momento que você estava concentrado, o seu corpo reagiu como se estivesse acontecendo com você. E isso é muito poderoso, porque o seu corpo, por uma imaginação, ele ativou, por exemplo, uma glândula salivar. E dependendo do que a gente está imaginando, o ser humano ele tem a capacidade de estar com a mente no aqui e agora. Pô, eu estou percebendo você, estou te vendo, estou prestando atenção no que você está me perguntando e tal. Mas eu também posso usar a minha mente para voltar para o passado e relembrar situações que aconteceram. Eu também posso usar a minha mente para ir para o futuro e ficar projetando cenários positivos ou negativos, né? E as lembranças também podem ser positivas ou negativas. Ou eu posso estar aqui no presente assistindo um filme, alguma coisa, que se eu estiver concentrado também vai mexer com as minhas emoções. Então, o primeiro conselho e dica que eu dou para todos vocês que estão aí me ouvindo, aonde a gente coloca a nossa atenção conscientemente, ou ela é levada inconscientemente, que aí é onde a gente vem a questão do controle. Porque as pessoas podem de alguma forma, nos influenciar a pensar em coisas e aí, com isso, a gente ser hipnotizado. A mídia faz isso muito bem. O marketing faz muito isso também. O marketing faz muito isso. Então, nós temos uma proteção para isso, que é a nossa razão. Nós temos um fator crítico, como se fosse uma proteção da nossa razão, que toda informação que vem a gente filtra. E a gente deixa entrar ou não. Mas tem determinadas formas de comunicação, principalmente levadas mais para a emoção, que usam a imaginação, que quando a gente pensa, a gente está conectado com aquela história e aquela informação entrou. E a gente sente como se estivesse acontecendo. Uma propaganda, por exemplo, de um determinado produto pode fazer com que a gente sinta vontade de consumir aquele produto. Verdade. Você demonstrou agora, por exemplo, um produto maravilhoso da Forever. E aí eu tenho certeza que a pessoa, ao olhar, ela já pensou, poxa, o que esse produto vai me ajudar? Ela já imagina tendo os benefícios daquele produto, então ela já tem uma sensação, um impulso de comprar aquele produto. Então, mais uma vez, o que a gente mantém na nossa mente faz com que o nosso corpo, de alguma forma, seja impulsionado para o que a gente está pensando. Então, se eu estou pensando em coisas ruins do passado, eu estou trazendo toda uma química, neurotransmissores são produzidos no meu corpo, hormônios são produzidos no meu corpo, que vão trazer essa sensação da tristeza. Se for uma coisa que me deixou com raiva, eu vou sentir a raiva no presente. Se for alguma coisa que eu me senti, por exemplo, traído, eu vou sentir aquela dor da traição. Então, eu estou revivendo, rememorando tudo aquilo no presente, porque eu estou usando a minha mente para colocar minha atenção naquela lembrança, nos sons, no que foi feito, no que foi falado, e eu estou revivendo tudo aquilo. Mesma coisa, se eu estou no futuro, um exemplo também, tem pessoas que têm fobia de avião. Eu já tratei muitos. A pessoa está aqui, mas ela está imaginando que tem uma viagem daqui a 2 semanas. Ela se imagina no avião lá, trancado, o avião caindo. Por que ela não imagina o lugar que ela vai estar, né? Ou na praia. Essa é uma das formas da gente ajudar a pessoa, tirar o foco dela no desastre e botar o foco nos benefícios que ela vai ter ao chegar onde ela está chegando. É ajudar ela a tirar a mente, aquela imagem que ela está, do negativo para jogar para o que ela quer mesmo, né? Então, essa é uma das soluções mesmo, muito boas. E a pessoa só de estar aqui imaginando que ela vai estar lá no avião e caindo, se ela está fazendo isso com muito foco e concentração, ela aciona todo o sistema de pânico dela e aqui ela tem uma crise. Ela tem uma crise de ansiedade, pode ter uma crise muito forte de pânico mesmo, então o coração acelera, a respiração fica curta, já vou começar a entrar aí um pouco na respiração. Então ela tem todos os sintomas de que como se ela estivesse realmente lá no avião e o avião caindo. Então, a nossa mente, dependendo do que a gente está pensando e o que a gente está projetando, ela pode nos fazer sofrer no aqui e agora. Então, isso é muito sério. Então, a primeira premissa que eu ensino para os meus clientes, aonde está a sua imaginação focada, você vai sentir no seu corpo. Então, a gente precisa se observar, sabe, Thiago? Cara, será que eu vivo muito no passado? Sofrendo pelo que me fizeram, futuro, né? Ou estou muito no futuro, cara, e aí vai ter aquele boleto, eu não vou conseguir pagar, ou então, poxa, eu vou viajar, vai ser uma viagem muito boa, e está tudo bem. Essa ansiedade e essa mente nossa, ela tem essa capacidade para quê? Para que a gente possa aprender com os erros do passado, usar no presente para que a gente construa o futuro que a gente quer. O problema é que as pessoas acabam ficando escravas dessa mente. E você fala uma coisa importante, já tem anos que eu levanto essa ideia e essa bandeira que é cuidar da saúde mental. Para mim, o cérebro é um órgão e tem que ser cuidado, tem que ser tratado, porque ele tem um puta do potencial. Sim. Né? E isso que a gente tem que começar a olhar, de ir no hipnólogo ou ir buscar um terapeuta. Perfeito. Né? Entender que faz parte, a gente tem que tratar isso, né? E potencializar. Você falando agora, lembrei do exercício que eu fiz com a minha coach na época, que eu voltei no passado para uma situação X, repliquei que deu certo aqui, né? E ela até falou assim, mas você não pode voltar no passado. Eu falei, a gente não pode ficar lá. Justamente. Mas se eu vejo que é algo que eu usei e posso replicar aqui, ok. E nem no futuro.
Né? Eu acho que a grande questão é essa, que a gente quer ficar nesses dois lugares. Perfeito. Ficar no passado e no futuro, mas a gente não consegue entender que aqui e agora que é construído a vida, né? Aí eu pergunto para você, por que o ser humano tem tanta dificuldade de estar no presente? Justamente por essa capacidade de ficar voltando no passado e olhar o futuro, e a gente fica querendo dominar demais o que vai acontecer, controlar muito. Só que, se a gente parar para ver, o que está realmente no nosso controle são poucas coisas. E a gente tem essa mania de querer controlar o mundo. E aí é onde a gente se frustra e muitas vezes sofre muito. E o que nós temos, na verdade, né, Tiago, é esse presente, é o agora. O passado, ele já passou, não tem como. A gente pode voltar em lembranças, mas já vou dizer, cientificamente, as nossas lembranças não são sempre muito corretas, tá? Porque depende muito da perspectiva que a gente olhou, o que aconteceu. E agora outro momento, outra cabeça, você vê diferente, Sim, né? cada hora que você relembra aquilo, muitas vezes o seu cérebro ele reconstrói, ele muda determinadas cenas do passado, então a consolidação de memórias ela é um pouco falha. E aí a gente fica... O futuro, ele não existe ainda, é uma possibilidade, mas a gente só vai estar... Quando chegar amanhã já vai ser o agora. Então, na verdade, a gente vive no eterno agora. Então, a gente precisa, como eu falei, revisitar para tirar os aprendizados. Isso é 10%, 15% do nosso tempo, lembrando do que eu tenho para aprender com o que aconteceu, para trazer as nossas capacidades e habilidades mesmo, como você falou. Poxa, eu já fiz isso, então eu vou conseguir ser melhor. Olhar para o futuro para saber onde a gente quer chegar, para ter clareza, para que a gente possa, no agora, que aí o futuro é 15%, 20% no máximo, para a gente ter clareza de onde quer chegar, ou usar o que a gente não quer, e aí o ser humano ele se destaca de outros animais por conta disso, eu posso ver o que eu não quero para agir no agora, para evitar que o pior aconteça. Ou então, para já saber, cara, se esse pior vai acontecer, como eu posso amenizar o risco ou como eu posso me sair melhor, possibilidades. Então, a gente pode usar a mente para isso, mas também não é só para ficar lá no futuro. Porque é no presente. A gente tem que estar aqui, 60% a 65% é o presente que a gente está construindo, agindo com propósito para alcançar. E para se conectar, né, Tiago? Com certeza. Que a gente hoje está mais próximo à natureza e tudo mais. E bacana você estar falando que eu projetei minha mente num negócio que aconteceu, que foi muito interessante, né? Para quem não sabe, eu sou gestor profissional de condomínio, que é o famoso síndico profissional. Sim. E eu estava na Assembleia semana passada, né? E as pessoas começaram, aconteceu tal coisa, você fez isso, fez aquilo. Eu falei, gente, vocês estão todos corretos, eu errei nesse procedimento mesmo, temos que melhorar, ok. Aí eu perguntei para a comunidade, como vocês querem que eu aja daqui para frente? Perfeito, olha só. Aí elas, não estou entendendo. Eu falei, não, vocês estão falando do passado. Eu não tenho como voltar lá e fazer de uma forma diferente. Estou falando para vocês que eu tenho consciência, que eu fiz análise, que há necessidade de ter uma mudança de comportamento. Mas eu quero saber o seguinte, como vocês querem que eu trate vocês. Aí esse cara, não, mas no passado. Eu falei, cara, esquece, já foi. Sim. O que é que eu posso fazer, de repente, para corrigir alguma coisa, né? Mas agora, né? Mas as pessoas não sabem, elas ficam tipo assim... Sim. E aí você falando, eu fiquei pensando, cara, eu acho que a gente é educado de forma errada, né? Sim. Porque na vida toda você fala o quê? Tem que estudar para ser isso. Né? Quando eu casar vai ser isso. Quando eu tiver dinheiro, vocês estão sempre projetando para o futuro, né? E nunca entendendo que é construindo no agora que a gente vai chegar nesse futuro, né? E por isso que eu falo que a importância do processo, entender que faz parte, né? A gente tem que plantar, colher. Algo muito importante. Quando a gente pensa conscientemente, a gente está direcionando racionalmente para o que a gente quer pensar. Porém, a gente é bombardeado o dia inteiro com mais de 70 mil pensamentos que são inconscientes, que vêm de todo o nosso histórico de vida, desses aprendizados, né? Nós fomos condicionados pelos pais, pelos religiosos, pelos professores, pelas pessoas que a gente mais conviveu, as pessoas, né, que estão ali conosco, pelos ambientes, pelas emoções que a gente sentiu. Então, a gente tende... o nosso inconsciente ele fica nos trazendo determinados pensamentos que são mais do mesmo, conforme o que a gente viveu, e ele projeta também o futuro com mais do mesmo, né? Para a gente evitar os medos, para que não aconteça de novo. Então, daí que vem muito dos bloqueios, para que não aconteça certas coisas. A gente, com os nossos traumas, com tudo, a gente já evita agir de certas formas, e aí muitas vezes paralisa a gente, ou faz a gente agir de formas erradas, que não levam a gente para onde a gente quer. Então, esse contexto, esse condicionamento, ele é muito forte, ele nos impulsiona muito, ele está rodando no nosso automático. E se a gente realmente não está consciente, fala assim, peraí, eu errei mesmo, mas, cara, o que eu aprendi com aquilo para não errar mais? Como é que eu tenho que agir daqui para frente para fazer o certo? Então, muitas vezes, a gente nem precisa ficar voltando muito no passado para ficar, poxa, eu preciso tratar a causa. Não, muitas vezes não, a partir de agora, qual o certo que você quer? Vamos manter esse certo?
e vamos focar nisso, muitas vezes é o suficiente. Você falou agora de PNL, eu lembrei que eu mandar um abraço para a amiga Thaís Caiafa, porque o ano passado eu fiz conheço a Thaís. Conhece a Thaís? Maravilhosa, né? E eu fiz um coach com ela de reprogramação mental no ano passado. Maravilha, né? Ela é incrível. E eu falo que eu investi o dinheiro que eu investi nela e aprendi uma coisa, aprendi várias coisas, sim, né? Sim. Mas uma que ficou marcado, velho, foi autorresponsabilidade. Quando você entende que você é o que está comandando esse carro, né, que é chamado vida, né? Sim. Você entende que é você. Você vira para a esquerda porque você quer, você vira para a direita, você quer, né? E a gente não é, a gente pode mudar a todo momento, né, cara? Então a gente pode ressignificar. Sim. Acho que a PNL é muito interessante, né? Que você muda através da fala a sua mente, né? E aí vai gerar um comportamento. Então, assim, é entender que somos, cara, você é o cara mais importante da sua vida. Eu sempre falo isso. Porque você é o cara que pode mudar você mesmo. Aqui Sim. a gente está falando aqui sobre respiração, sobre PNL. Tem barra de axis aqui nas preliminares, aqui no universo. Como pode, mas se você não fizer a sua parte, nada vai adiantar, né? Perfeito. Muitas vezes a gente usa determinadas técnicas e ferramentas, entre elas as medicinas da florestas. Elas muitas vezes nos mostram o que precisa ser feito, o que precisa ser melhorado, né? Ou às vezes até o porquê de determinados comportamentos, medos. Mas se a gente ali não pega aquilo e realmente coloca no nosso dia a dia, sendo mais amoroso com a gente mesmo, com as pessoas próximas, fazendo bem feito e melhor o nosso trabalho, não adianta, não vai mudar. Porque a gente estava até falando sobre a inércia. A tendência do nosso corpo é economizar energia. O nosso cérebro ele pesa 1,5 kg, mas ele gasta de 20% a 25% da nossa energia. Então, o pensar conscientemente, ele gasta muita energia. É trabalhoso. Pensar cansa mesmo. Você manter. Por isso que quando você fala, cara, eu tenho um projeto e eu tenho que sentar para desenhar ou fazer esse projeto, se você não está com um foco muito, muito forte ali, realmente vendo os benefícios que esse projeto vai te trazer, daqui a pouco uma minissérie vai te chamar a atenção, uma outra coisa que vai te dar um prazer imediato ali vai te chamar a atenção. E hoje o que não falta são esses ladrões de atenção, né? Como você mesmo disse, né, cara? Tem tanta coisa boa, né, prazerosa. Pior que é verdade, não tem nada de errado isso também, né? Não, mas qual o grande problema nisso? É a dosagem, né? É a dosagem. A gente inverte hoje. A gente usa esses shots de prazeres imediatos e aí quando está chegando na última hora a gente faz o que tem que ser feito. Sendo que a gente poderia usar esses shots de prazeres até como uma recompensa de ter feito o que tem que ser feito. Às vezes é inverter. Não é deixar de ver a sua série. Mas a pior coisa que tem, por exemplo, a gente está assistindo uma série e fica aquela vozinha ali nos lembrando, cara, mas eu tinha que estar fazendo tal coisa, eu tinha que ter feito tal projeto, eu tinha que ter entregue aquele trabalho. E o brasileiro, e aí a gente não relaxa completamente. Né? Tem a questão dos 45 do segundo tempo, né? Sim. Sempre espera os 45 para correr atrás. Sim, né? Sim. E aí dá algum BO, né? Eu sempre falo para a galera que trabalha comigo, até eu mesmo tenho isso comigo. Meu pai sempre me ensinou isso. Eu prefiro ficar à toa com o serviço em dia do que ficar sempre, não, depois faça aquela coisa do último instante. Eu não consigo. Eu prefiro chegar mais cedo, fazer. Prefiro ficar, assim, ter que fazer tudo de uma vez e ficar tranquilo, né? Pelo menos eu penso dessa forma, né? Mas a maioria do brasileiro é o seguinte, mano, é os 45 segundo tempo, né, velho? Vai de última hora e aí, se der algum BO, como você falou, já era. Eu sempre fui muito de deixar as coisas para a última hora. E aí eu vi o tanto que, por exemplo, eu gastava o estresse que é, né? De última hora para poder dar conta. Então, às vezes, eu virava à noite para entregar um trabalho, que era para o dia seguinte, para fazer uma palestra. Então, eu comecei a ver, cara, eu só estou me cansando. Então, eu preciso começar a dividir, né, esse processo, que vai saindo leve. E realmente, mas é um treino. É um aprendizado, é um processo. Né? Literalmente, ó, corta pra mim. O Fagner tá aqui hoje, não. Cameraman nosso, que o Fagner deve ficar um especialista em viver. Aprendeu português, aprendendo hoje sobre hipnose, personal. Daqui a pouco vamos falar sobre respiração. Beth, como é que é? Breathwork. Breathwork. Daqui a pouquinho aqui no nosso programa Universo. Como pode melhorar? Gente, sempre pode melhorar. Então, vou dar uma dica para você aqui, ó, da minha amiga Vanilde, ela que é natoterapeuta. Então, a gente tivemos até uma entrevista com ela aqui, né? Foi bacana, né, Fagner? Fizemos um examezinho da mão lá. Então, quem quiser procurar aí, minha amiga Ivonete, vou deixar aqui no rodapé do nosso vídeo o Instagram dela. Então, ela não vende produto, cara. A primeira coisa é dar consulta para você. Você faz o exame, ela vem e aí ela vem com a medicação. E o Beto aqui, nem tem como falar em personal trainer, a gente sabe que todo mundo precisa de suplementação. Isso é uma realidade que a gente precisa. Ou entender que faz parte da nossa alimentação a suplementação. Em qualquer idade, tá, pessoal? Porque a gente não consome todas as vitaminas, tudo que tem, né, Beto? Então, sim, fica uma stratégia muito bacana. Temos o Cicobi da F1000, emergência do Brasil. E não posso esquecer da minha amiga Mari, que comanda esse estúdio maravilhoso, que é o estúdio
Despluga, tá, pessoal? E vamos continuar nosso bate-papo bem bacana. Por favor, nos ajuda aí, se inscreva, compartilha, comente, deixa seu comentário também. Vamos propagar, cara, essa mensagem para a humanidade. O mundo precisa disso. Betão, vamos lá. Então, beleza, já fez aí fisioterapia, educação física, estudou a mente. Cara, ele falou assim, como é que eu pensei, né? Como é que eu vou aplicar isso nos meus alunos? Como é que você faz para aplicar isso nos seus alunos e o quanto isso aí potencializa o resultado deles? Perfeito. Eu uso hoje no meu consultório pessoas que sofrem de ansiedade, depressão e que estão querendo mudar também o estilo de vida. Então hoje eu trabalho muito com pessoas que querem emagrecer, que querem melhorar realmente. E tá tudo junto, né? Tá tudo junto, porque muitas vezes uma ansiedade ou depressão faz com que um dos sintomas é com que ela come em excesso, não se movimente, não tenha essa energia toda para fazer o que tem que ser feito. Então, eu atendo hoje no consultório a parte, né, essa parte de hipnose, que hoje na verdade está progredindo. Eu vou falar para vocês que a hipnomúsico-respiração não é só mais a hipnose, mas também a hipnose. Então, a gente vai usando todas as técnicas que a gente vai aprendendo. E aí, no consultório, eu atendo, e normalmente são de 3 a 10 sessões, depende do que a pessoa quer trabalhar. Então, quando é um caso realmente que ela precisa de um acompanhamento para mudança de estilo de vida, normalmente eu trabalho com 10 sessões. Quando é um caso mais esporádico, com 3 sessões, normalmente as pessoas já têm uma melhora boa, elas já entendem muito do processo. E aí eu fico só dando um suporte e um acompanhamento. Porque os desafios só vão aumentando, né? Então a pessoa ela, muitas vezes passa por aquele desafio, resolve aquele problema e aí lá para frente vem um outro desafio. Então aí elas me procuram também. Mas com 3 sessões normalmente eu tenho tido resultados bem interessantes. E aí você junta essa parte do personal junto com a hipnose? Aí é um serviço à parte, né? Mas se quiser ter os dois, por que não, né? Sim, por que não? Universo, como pode melhorar? Tendo os 2, 3, 4... Tem vários clientes meus, né, que eu atendo como personal ainda. Então, pela manhã eu atendo como personal e pela parte da tarde com a terapia. Então, muitos desses clientes já fizeram sessões comigo também para melhorar determinados pontos, porque a gente age muito no automático. Verdade. Então, às vezes eu ajudo as pessoas a trazerem consciência para esse automatismo, para que elas cortem esse automatismo logo no começo. Porque quanto antes a gente corta um determinado impulso, mais fácil da gente vencer esse. A gente percebe esse impulso vindo e controla antes que ele fique muito forte. Igual um exemplo, você está, por exemplo, com a vontade de comer doce. Se aquele doce está ali perto de você, você fica olhando para ele e você fica, não vou comer. Aí ele está lá e você não vou comer. Chega uma hora que você não resiste e acaba comendo. Porque ele estava ali perto. É verdade. Então, se ele não tivesse, talvez você não tivesse aquele impulso, você não iria sair para comer. Então, eu até falo, energia de ativação. Se você quer evitar algo, deixa aquela coisa mais difícil para você. Que você tem que gastar energia para poder ter aquela coisa. Então, muitas vezes você não vai. Então, sei lá, você gosta de doce? Não tenha doce em casa. Porque se você tiver doce em casa, você vai estar o tempo todo a sua mente falando, cara, tem doce na geladeira. Vai lá. Você vai ter que usar o seu racional para não vai. Vai lá. Aí vai quando vê, você resiste. Não resiste e vai. Então, eu trabalho muito isso. Até um exemplo é com a respiração. Vou fazer um convite para você que está aqui, Thiago, e para quem está em casa também. Vamos fazer 3 respirações. Na terceira, nós vamos puxar o ar bem fundo e vai segurar. O que eu quero que vocês percebam? Uma vozinha, pode ser da sua mente ou um incômodo no seu corpo, querendo que você respire. E você tem que ficar o máximo possível sem respirar. Observa esse diálogo entre o corpo querendo ar e uma parte sua falando para não respirar. Então, vamos respirar fundo comigo. Ó. Mais uma vez. Agora, puxa o ar bem fundo e prende. Segura. E fica observando. Uma vontade de respirar que vem, ela passa. E daqui a pouco ela vai vindo e vai ficando cada vez mais forte. Segura, Thiago. O máximo que puder, você em casa aí também. Segura, hein? Beleza, tranquilo. Como é que foi mais fácil para você? Segurar logo no começo, quando você estava ali com muito ar, ou quando já estava ficando sem ar, que já estava ficando impossível? No começo, né? No começo foi mais fácil, né? Você conseguiu segurar aquele impulso de respirar. Nós temos impulsos que são fisiológicos, né? Como esse, né? Da respiração. Tem sensores aqui que percebem a quantidade de gases que estão no nosso sangue. Então, ele vai sinalizar para o nosso cérebro se a gente precisa ou não respirar. E aí manda a ordem para a gente respirar. É tudo impulso elétrico. É incrível. Por isso que quando a gente imagina, a gente gera impulsos elétricos nas mesmas áreas do que se a gente estivesse realmente vivenciando aquilo. Isso são estudos de ressonância nuclear magnética mesmo que perceberam. Quando a gente pensa com foco e concentração, a gente aciona as mesmas áreas. Então, gera impulsos. Por isso que a gente pode transformar a vida das pessoas com hipnose. Cara, muito bacana. É muito interessante. E aí, exemplo, eu estou aqui com você, dá uma vontade de fazer xixi.
É a minha bexiga que está enchendo de líquido, e aí ela distende um pouquinho, aí vem informação através de impulsos nervosos, chega para minha consciência e fala, cara, Beto, tem que ir no banheiro. Aí eu uso o meu racional para falar assim, cara, não, eu vou aguentar mais um pouquinho aqui, quando terminar o programa eu vou. E eu estou tendo esse diálogo dessa minha mente racional, que consegue dominar esses impulsos, junto com esse meu corpo que está trazendo esses impulsos automáticos, são fisiológicos. Quanto antes a gente perceber e já resolver, ou então se afastar, melhor. Por quê? Muitos impulsos que vêm, essas vontades, esses desejos, às vezes as raivas, às vezes alguns sentimentos que vêm, eles vêm também porque eles são condicionados. Existe algo que é o ciclo do hábito, a gente tem determinados gatilhos, a gente tem um comportamento e aquilo gera uma recompensa. Isso vai gerando aprendizados no nosso cérebro. Chega um determinado momento que determinados gatilhos, algumas reações de pessoas, formas de falar, são gatilhos que disparam na gente emoções. Se a gente está atento, se a gente está presente, como a gente falou, consciente, a gente percebe, cara, olha o Beto, o corpo do Beto, então olha aquela emoção surgindo no Beto, de que ele está com raiva, de que ele está triste, de que ele está, sei lá, olha ele pensando no passado, olha ele com medo do futuro. Quanto antes eu consigo perceber isso, mais rápido eu consigo atuar para acolher aquele sentimento, ver o que ele tem para me ensinar ou o que ele está tentando me sinalizar para eu direcionar para o que eu quero, ou usar aquilo ao meu favor. Então, isso é uma prática que, se a gente aprende a estar presente e perceber esses impulsos, a gente consegue responder ao invés de reagir. Então, a primeira premissa que eu ensino é atenção ao que a gente mantém na nossa mente. E muito do que vem na nossa mente vem pelos nossos condicionamentos. Então, não quero estar pensando nisso, eu quero pensar em outra coisa. Aí a importância de você saber o que você quer. Beto, vamos lá, agora eu fiquei curioso. Qual a diferença de responder e agir? Reagir, eu falo, a reação é o primeiro impulso que vem de acordo com o estímulo que chegou do ambiente ou até a reação de acordo com seus pensamentos, porque nem sempre o que a gente pensa que está acontecendo é o que realmente está acontecendo. Às vezes você está me olhando de um jeito e aqui eu estou falando, cara, ele está gostando do que eu estou falando. E aí isso às vezes me dá uma motivação. Às vezes eu também posso estar olhando e você está adorando, mas teve alguma coisa no seu olhar que eu falo, cara, ele não está gostando. Eu começo aqui, ele não está gostando. E aí isso vai mexendo comigo, sabe? Essas reações vêm muito com os estímulos e ela vem como uma reação. Eu tenho que passar pelo filtro da consciência, porque no automatismo a gente aprende, justamente até para não ter que ficar gastando muita energia, a gente automatiza os processos. Que é mais fácil, né? Mais prático. Muitos deles são ótimos, são funcionais, que a gente diz na psicologia, né? Eles, cara, foi um determinado estímulo, já trouxe uma resposta gravada no meu corpo, na minha mente, né? Automática, que é super ótima, uma resposta muito boa. Aí eu deixo ela aí, ou eu nem tenho que pensar nela. Mas já existem alguns aprendizados que muitas vezes nos levam para um vício, que nos levam para a procrastinação, que nos levam para uma resposta, uma reação muito exacerbada, que depois a gente se arrepende, né? Então a gente fala uma coisa que depois se arrepende de ter falado, bate num filho, sei lá, faz algo. Por quê? Um determinado estímulo trouxe um processamento de acordo com as nossas vivências e nossos filtros, a gente interpretou aquilo de uma forma e o nosso corpo trouxe uma determinada reação. Se a gente não passar pelo filtro da consciência e ela for uma reação, por exemplo, que não vai ser boa, a gente vai machucar pessoas ou vai se machucar. Verdade. Então, essa é a diferença entre responder e reagir. Eu digo o seguinte, a reação é o que veio no automático. Se for bom, deixa aí. Se você passou pelo filtro da consciência e você dosou essa reação, eu falo que você respondeu ao invés de reagir. E às vezes cara, não vou falar isso agora na emoção, vou falar depois. E eu acho que quando você tem essa consciência, você está no controle. Uhum. Né? A reação você não está no controle. Pode até, assim, a consequência ser positiva. Por acaso, sorte, vamos dizer assim, mas sempre está no controle, né? Nesse momento você está no automático mesmo. Essas reações são bem impulsivas. E elas, nesse momento, você não está no controle. Se você não está presente, elas simplesmente acontecem. Tem muita gente... Exemplo, às vezes você está comendo e você está mexendo no celular. Pô, falei isso, caraca, não ter falado. Por exemplo, você está mexendo no seu celular, onde é que está o seu foco e a sua atenção? No celular. Você está vendo as mensagens, você está ali focado naquilo. Enquanto isso, no automático, você está comendo. Naquele momento, você pode comer muito além do que você comeria se você estivesse prestando atenção na comida. A gente tem até uma das técnicas, uma ferramenta que é o Mindful Eating. Porque eu não lembro que eu assinava uma revista, né, porque eu fazia estudava muita administração, né, que eu sou formado em administração, que é a HSM, que é a científica na área de negócios. Sim. E aí tinha um estudo sobre neurociência, né?
E lá falava o seguinte, que o cérebro ele pode fazer milhares de coisas, mas só foca em uma. É isso. E as outras são todas no automático. Exatamente. Porque a gente fala assim, eu faço multitarefa. Mentira. Você acha que tá fazendo um monte de coisa, mas o cérebro tá focado só em uma coisa. Você tá fazendo um pedaço de uma tarefa nesse momento, outro pedaço, daí daqui a pouco você fez um pouquinho de tudo, mas realmente a gente direciona a nossa atenção para poucas coisas. Que bacana. E isso é interessante, porque quando a gente está com a nossa atenção focada em determinadas situações, as outras vão estar no automático. E a hipnose usa muito disso. Quando a gente faz aqueles shows de hipnose, aquelas apresentações, a gente distrai o foco da pessoa. E aí, muitas vezes, essas sugestões, elas entram, elas tendem a se automatizar. Por isso que a pessoa não questiona uma sugestão que você dá. E quando vê, ela está agindo daquela forma. Baixa a defesa. Então, aqui, olha pra minha mão, se inscreva aqui, ó. É isso aí. Eu aprendi um pouquinho disso aí, ó. Se inscreva aqui, comenta, compartilha. Esse aqui é o nosso programa. Universo, como pode melhorar? Sempre pode melhorar. Sempre tem novas possibilidades, diversas possibilidades. Basta você mudar, gente. Aqui tá falando que muda a chavinha. Muda no seu cérebro, muda o seu comportamento, seu hábito. E assim, eu sempre falo, toda mudança de comportamento, você é o primeiro a colher o fruto. Perfeito. A mudança não está no outro, a mudança está em você. Basta você olhar para dentro, que você vai ter todas as ferramentas aqui. Só basta você ativar. Então se inscreva, compartilha, comenta. Quero mandar um abraço pessoal do Cicobi da F1000, a melhor agência do Brasil, meu jovem. Você quer hipnólogo, você quer terapeuta, você quer empresário, procura o Cicobi da F1000. Tem a linha de crédito muito bacana lá, o pessoal te atende lá com uma forma, com a maestria. Tudo bom e do melhor. Mandar um abraço, pessoal, não posso esquecer da amiga Vanilde. Vamos aprender Vanilde aqui, ó, da Neoterapia. Pessoal muito bacana também. E agora vamos falar uma coisa que eu fiquei esperando, porque me chamou muita atenção quando eu te conheci. Que foi a parada da. Eu vou falar que eu vou mandar um abraço para a professora, né? A professora Lúcia, teve um programa com a professora Português de Letra, né, nos últimos episódios. Mandar uma pessoal do Fader Nova teve conosco semana passada, falou sobre o sagrado masculino e feminino. Eu vou usar o que a professora ensinou, né? Um sinônimo. Você é um especialista da respiração. Como é que funciona isso, né? Como é que é a palavra lá em inglês? Já vou você falar que você fala direito. Breathwork. É o trabalho de respiração. Que é isso, velho? É trabalho de respiração. Porque justamente é um trabalho de respiração. A gente vai trazer um conjunto de respirações conscientes e funcionais. O que tem acontecido? Esse trabalho respiratório já existe há milhares de anos, né? Lá na Índia, por exemplo, eles usam muito a respiração, os pranayamas, né? Os hindus usam muito isso. Vários yogis, né, usam a respiração. Xamãs usam também a respiração para levar as pessoas para entrar em estado alterados ou ampliados, não ordinários de consciência. Para mim é o estado natural de consciência. Natural de consciência, perfeito. De extrema conexão, né? A gente está alinhado realmente, recebendo muitas informações. E aí eu tive algumas experiências com respiração. Depois que eu fui conhecendo um pouquinho mais a gente vai ampliando, né, as ferramentas. Eu tive experiências com medicinas da floresta, tive experiência com o Instituto Samadhi, que me apresentou as respirações. Então eu comecei Tem em Brasília esse instituto? É em Brasília, lá no Riacho Fundo fazem um trabalho maravilhoso. Como é que é o nome? Eu fiquei curioso. Riacho Fundo, não, desculpa, Recanto das Emas. É Instituto Samadhi. Ele faz um trabalho social mesmo, atende gratuitamente as pessoas. Samadhi. Instituto Samadhi. São várias terapias que eles fazem, terapias complementares, né? Que eles atendem a comunidade gratuitamente. E aí tem vários outros processos lá bem interessantes. Depois passa o telefone deles, achei legal. Quem sabe a gente pode contribuir lá com o Axis, lá com o pessoal. Pode, com certeza, portas já estão abertas, já te convido, faço parte lá do Instituto. Então beleza. Está convidado. Quem puder ajudar, né? Eu acho que é bacana, a gente tem que nos unir para mudar a sociedade. Porque se a gente quer que mude, mas você não quer fazer nada, cara, para isso mudar, né? E são terapias, né? Por exemplo, às vezes eu chego a cobrar até R$400 uma sessão de hipnose, e lá a gente tem um conjunto de terapias, como barra de Access, entre outras, que, poxa, sai a R$50. Então, alguns gratuitos. Então, é bem interessante para a comunidade. Geralmente é um domingo por mês. Junta a galera para Junta a galera para atender a comunidade. Poxa, tô aí para participar. Tá convidado se você quiser. Conhecer. Então, continua aí. Como é que foi? Você conheceu isso e lá, pô, isso é legal. com a Vânia, com o Marcel, eu comecei a fazer algumas respirações e eu percebi que eu entrei em estados que eu só entrei, por exemplo, com a ayahuasca. Nossa. E eu falo, cara, que fantástico. E assim, eu me dou muito bem com a ayahuasca, mas eu conheço muitas pessoas que passam mal, não gostam do sabor, né? Não se sentem muito bem. E eu falei, cara, eu posso levar as pessoas para esse estado com essa medicina que está tão disponível e tão subutilizada, que é o ar. E a nossa respiração, ela é o nosso controle remoto do nosso sistema autônomo. O nosso sistema autônomo, imagina que ele tem um sistema que ele é um acelerador, que é o simpático, que é justamente quando a gente está em pânico, com medo, que a gente vai lutar ou fugir.
Ele acelera o nosso coração, nossa respiração. Então, dependendo da emoção que a gente está, a gente tem esse tipo de comportamento, determinadas respirações. E a gente tem um que é o pisar no freio, que é o sistema parasimpático, que é o digerir e descansar e reparar o nosso organismo. Quando a gente dorme, por exemplo, a gente está reparando o nosso organismo, está descansando. Vários processos estão acontecendo de reparação, da ativação desse mecanismo que é nosso de autocura, né? Então, os estudos hoje mostram, e são estudos bem sérios, científicos mesmo, que, por exemplo, a respiração, dependendo como você respira, é mais poderoso do que medicamentos para você sair do nível de estresse, de ansiedade. Para você baixar o seu sistema. Então, dependendo da forma como nós respiramos, a gente consegue influenciar o nosso sistema, que antes acreditava-se que não conseguia ser influenciado, mas a gente consegue sim. Porque a respiração, ela, ao mesmo tempo que ela é inconsciente, eu posso aqui estar conversando com você sem pensar na minha respiração. Mas se eu quiser, eu posso puxar o ar fundo e prender. Você fez isso agora, soltar o ar e ficar sem respirar. Então, a gente consegue dominar isso. E dependendo do ritmo que nós colocamos, a gente pode acalmar o nosso sistema, que muitas vezes eu estou ansioso demais e eu faço algumas respirações, principalmente, já vou dando a dica para vocês, né? Respirações onde a expiração é mais lenta, ela acalma o nosso sistema. Então, um exemplo aqui de uma respiração que acalma muito o nosso sistema, que é o suspiro fisiológico. Vamos fazer junto aí todo mundo. A gente vai inspirar em 2 tempos pelo nariz, ó, e solta o ar devagar. Gostei dessa. Faz aí, Fagner. Relaxa, viu, Fagner? É bom, ó. Essa respiração, por exemplo, tem um estudo de 2023, recente, que comprovou que ela é extremamente eficaz para acalmar o seu sistema. Acionar o parasimpático. Outras respirações, como, por exemplo, a 4-8, né? Você inspira em 4 tempos. Então, ó, a gente está respirando conscientemente, ó. Inspira em 4 tempos. E solta em 8. É uma respiração que acalma. Agora você quer, por exemplo, mais foco. Você faz uma respiração onde você acalma esses 2 sistemas, que é a 4-4, tem uma respiração do quadrado, né, que são as que são usadas pelos navios americanos lá, que os caras vão para a guerra, eles precisam estar no estado ótimo de atenção. Verdade. Não pode deixar o medo da morte e tudo tomar conta deles, porque senão eles fugiriam, não enfrentariam, né? Nem pode também estar muito relaxado, porque eles têm que estar atentos ao que está acontecendo. Não morre. Então, eles fazem essa respiração, que é a quadrada. Eles expiram num tempo, prendem o ar por o mesmo tempo, soltam o ar pelo mesmo tempo e prendem o ar pelo mesmo tempo. E é legal quando... Cara, o que eu achei mais bacana que a gente tava fazendo lá, o Reiki Xamã, mandar um abraço pro nosso amigo Tiago. Você tá com o projeto com ele, né? Fazendo, que eu vi. Também, que é o banho sonoro com breathwork. Isso, cara, muito bacana também. E aí eu lembro que você falou do exercício. Falou, gente, eu vou passar para vocês um exercício vocês fazerem, né? Eu acho que falou, tipo, 40 minutos, né, pessoal? Aí teve uma pessoa lá, um colega nosso, falou assim, gente, a gente já respira 24 horas por dia, né? Vou respirar. Por isso que chama breathwork, porque, cara, quando eu boto você para respirar 40 minutos num ritmo que muitas vezes é um pouco desconfortável, mas aí entra outra parte da respiração. Então, a primeira, a respiração ela ajuda muito. Por quê? Como ela é esse controle remoto do nosso sistema, ou eu acelero meu sistema, se eu quiser acelerar, por exemplo, ó, façam comigo aí, ó. Já vai gerar até uma tonturazinha e um calorzinho aí, não vai? Acelera mesmo. Essa ativa. Então, a inspiração mais focada, mais forte, ela ativa o nosso sistema simpático. Tanto é que quando a pessoa está com pânico, ela fica respirando curto e rapidamente, né? Porque ela está ali em pânico, ela tem que lutar contra um perigo que muitas vezes é imaginário, né? Não é o que está acontecendo. Dela, né? Está na cabeça dela. Então, a respiração, quando eu direciono a minha atenção para a minha respiração, já tem um primeiro objetivo. Eu já estou tirando o foco porque eu não quero. Para os pensamentos ruminantes que são do passado negativo ou do futuro, com medo do futuro. Então, eu já começo a direcionar minha atenção para outra coisa que não esses pensamentos. Eu agora, respiração. Já tiro, então, o meu corpo estava sofrendo com o que eu estava imaginando. Então, eu já estou tirando o meu foco daquilo. Então, esse é um ponto muito positivo, de focar na respiração. Segundo, dependendo como eu respirar, eu vou acalmar o meu sistema, eu vou acelerar. Então, se eu estou muito para baixo, tal, eu paro para respirar conscientemente, da forma correta, eu posso ativar o meu sistema. Se eu paro para respirar mais calmo e eu estou muito ansioso, eu vou fazer uma palestra, por exemplo, vou entrar aqui com você, o que eu fiz antes de entrar que eu pedi? Eu fui no banheiro, adivinha o que eu estava fazendo lá? Estava também respirando um pouquinho, tranquilo, vim para cá e estava tudo bem, já estava no estado ótimo para estar bem.
não ficar nervoso. E assim, né, Beto? Assim, eu acho que a gente tem que começar a ter consciência que para a gente potencializar o que a gente chama de vida, para tirar o melhor dela, a gente tá no controle dela, né? Justamente. Você vê, se for uma coisa bacana, a gente já respira, né? Sim. É algo que tá aí de graça, né? Então, assim, por que a gente não utiliza, né? Potencializa isso ao nosso benefício, né? Às vezes são poucos momentos, Thiago, do nosso dia que a gente para respirar conscientemente, a gente já vai ensinando o nosso sistema a respirar melhor. E tem um outro benefício da respiração, que ela, quando feita, ela te ajuda muito a entrar no estado meditativo, a alcançar estados realmente não ordinários e ampliados de consciência, que são incríveis. Então, esses terapeutas que utilizam a respiração, eles vão te levando para o estado ótimo, onde o seu crítico, aquela barreira que fica protegendo o seu inconsciente muitas vezes para ser sugestionado, ou então para que venham, né, determinadas emoções que estão ali recalcadas, bloqueadas. Quando a gente leva essa pessoa para esse estado ótimo, ela se sente segura, muitas vezes é onde vem determinados insights sobre o porquê dela agir de determinada forma, ou então insights infinitas sobre o futuro. possibilidades, né? Aí você abre para o universo como verdade. pode melhorar, mas o melhor, no estado ótimo. Você está no controle, né? Onde você está ali relaxado, conectado com a supraconsciência, né, com o todo, com o universo ali. Então, a respiração ela te leva para esse estado de super conexão consigo mesmo e com o universo. Cara, eu fiz o exercício, né? Você passou. Cara, maravilhoso, cara. Também de ser essa questão de ser. Parece que a mente abre, se potencializa, né? E você começa a ver as infinitas possibilidades Perfeito. mesmo, né? E eu acho que o mais bacana é. Quando eu aprendi yoga, né? Todo mundo fala assim, yoga é não sei o que, não. Yoga é não ter pensamentos. A verdade é essa, não ter pensamentos. Né? Zero pensamento, que é o estado zero que a gente fala, né? Então, assim, é exatamente o que a respiração traz pra gente. Estado zero. Você concentra tanto na respiração que você... E aí você falou, baixa a guarda, Sim. você começa a ver as possibilidades, né? Você começa a ver como é que você pode resolver, de que forma você pode resolver. E agora eu falando, gente, o cérebro é maravilhoso, cara. A gente tem que utilizar da melhor forma possível, potencializar. E é uma coisa bacana, né? Que você conseguiu juntar na sua vida isso, né? Sim. Corpo, mente e alma, né? Eu falo até minha colega, o coração também, né? Também, principalmente. Principalmente. Aí eu pergunto pra você, o corpo manda na mente ou a mente manda no corpo? A mente faz parte do corpo, os dois estão unidos. E o que eu vejo hoje, a minha visão, nós somos uma consciência maior que estamos nesse corpo para viver uma experiência, você como Thiago, eu como Beto, e a gente interagindo com outras pessoas. Se a gente se identifica demais com essa mente nos comanda. Ela comanda esse corpo. Esses aprendizados, esses condicionamentos, eles vão dominando realmente a gente. Então, se a gente está mais consciente e se a gente consegue se dissociar um pouco desses impulsos que são treinados, né? Que foram treinados, foram embutidos na gente, a gente consegue mais conscientemente direcionar esse corpo para o que a gente quer, para as experiências que a gente quer, para viver o melhor que essa vida pode oferecer. Então, eu digo, se a gente não estiver consciente, o nosso corpo e a nossa mente nos dominam. Mas se a gente estiver consciente, a gente usa um pouquinho de uma consciência maior, essa consciência pequenininha que está aqui nesse corpo, a gente pode usar ela para o nosso favor. E aí eu uso também a música, né? Que é outra ferramenta fantástica que muitas vezes traz mensagens, não só pelas frequências, né? Mas pelas mensagens das letras das músicas. Então, hoje a minha técnica ela meio que juntou um pouquinho da hipnose para já levar a pessoa para o estado ótimo, para receber as sugestões que a gente precisa direcionar, que a pessoa está precisando para mudar o que ela precisa. A música também direciona isso, e tudo isso embalado e potencializado pela respiração. Então, hoje... E assim, né? Quanto mais melhor, né? Assim, as ferramentas, elas são agregadoras, cara. Você pode, se tiver a consciência, vai conseguir utilizar elas e potencializar, né, cara? Quanto mais, melhor. E eu tenho usado muito isso. Eu tenho feito muitas vivências em grupos onde eu levo a respiração embalada por som mecânico ou por som ao vivo, né? Tem, por exemplo, o Thiago Teófilo, tem o Iago Paiva, tem o Piazon, tem outros músicos maravilhosos que às vezes já tocaram comigo e que tocam nessas respirações, cara, que levam as pessoas para realmente... Elas vivem momentos que elas não acham que são capazes de viver só com a respiração e com a música. Então é fantástico, cara, é incrível. Então fica esse convite, né? E eu atendo individualmente também. Beleza, né? bom pra caramba, tanto em grupos quanto individualmente. E assim, a gente começar a entender, gente, isso aqui é uma ferramenta, cara. Você veio para ser quem você é, e para você potencializar a sua existência, tem que ter o seu corpo em equilíbrio e sua mente também. Né? E assim, gente, é escolha. Escolha. Outra coisa importante, ambiente é importante também. Nossa. O ambiente não me influencia. Mentira, influencia.
nas pequenas coisas que você nem tá vendo, tá ali influenciando você, São né? esses gatilhos A barra de inconscientes. axis é isso, né? Você reprogramar, você limpar, porque tem muita crença que você não escolheu. O meio escolheu. E outra coisa importante, gente, assim, meu pai é assim, minha mãe é assim. Cara, eles são assim, você pode ser diferente. Sim. E você pode amar eles do mesmo jeito, não tem nada a ver. Mas só que a diferença é que você vai estar consciente, você falou que não está consciente para fazer a mudança, né? E eu acho que é muito isso, a gente ter essa coragem de olhar para dentro e, cara, posso melhorar. É igual eu falei, a gente não é, a gente está, cara. Perfeito. E toda hora vai mudando, vai mudando. E são infinitas possibilidades mesmo, cara. Estou muito feliz de receber o Beto aqui. E a gente falar esse papo muito bacana, legal. Mas eu sou fofoqueiro, Fagner. Sabia? Eu sou fofoqueiro. Eita, lá vem. Eu sou fofoqueiro, eu não guardo. O cara falou, Thiago, você não guarda segredo? Eu falei, eu não, nem. Segredo não é comigo, não, né? Eu sei que o Beto aqui é asqueiro, né? Das Sagradas Medicinas aqui. Como é que você conheceu a Sagrada Medicina e o quanto ela te influenciou a se tornar o ser humano que você é hoje? Cara, eu conheci a Ayahuasca há 4 anos atrás. Eu estava passando por um momento bem difícil da minha vida. Os negócios não estavam muito bem, erros, né, que eu mesmo tive, ou permiti. Autorresponsabilidade, né? Autorresponsabilidade. Levou a minha empresa para a situação que ela estava. Então, eu estava muito mal mesmo. Em contrapartida, o meu lado terapêutico estava crescendo muito. Estava me identificando. Toda dor é uma cura, né? Nossa Senhora. E eu conheci a Lilian num curso de hipnose. Ela é Lilian é maravilhosa, pessoal do Santuário da Jiboia. Santuário da Jiboia. E um dia, num desses grupos de hipnose, eu estava falando sobre expansão de consciência, né, nessa área de hipnose e tudo mais. E ela me convidou para conhecer a Ayahuasca. E ela me convidou mandando muitos estudos, artigos científicos, falando sobre a medicina. E eu estudei, me interessei e me permiti passar pela experiência, né? E para mim foi fantástico. Eu realmente vi que eu estava escravo da minha mente. Estava vivendo só aquela realidade dos negócios não estando muito bem e tudo. E eu estava sofrendo demais por aquilo. Estava entrando em depressão mesmo, a ponto de pensar em acabar com a minha própria vida, porque eu não estava me sentindo bem pela situação que tinha acontecido. E na Ayahuasca eu tive um encontro de novo com Deus. Eu falo assim, com o universo, com todo, onde eu vi, cara, eu só estou vivendo essa experiência. Então, cara, deixa eu dar o meu melhor a partir de agora. Deixa eu mudar a chave, né? A partir dali, um dos minhas fugas, né, que eu tinha automáticas em relação a esse problema que eu estava passando na empresa era a pornografia. Da primeira vez que eu fui na Ayahuasca, eu simplesmente perdi o desejo de acessar sites pornográficos. Parei de gastar minha energia com aquilo. Cada vez mais estou fazendo o que precisa ser feito, assumindo as minhas responsabilidades como pai, como marido, como empresário, como terapeuta e tudo mais, né, com o meu autocuidado. Então, assim, foi uma virada de chave para mim. E dali eu pude sentir o poder da música. Foi onde eu comecei. Tá conectado, né? Com a Ayahuasca, primeiro foi apresentado, cara, hipnomúsico terapia. Então eu já saí de lá usando mais a música nos meus atendimentos, porque eu vi o poder que tinha. Então eu usava a pessoa com estado de hipnose para passar algumas músicas e mensagens com as músicas. E nos próprios trabalhos de Ayahuasca, as famosas peias, né, que são os processos intensos de aprendizagem espiritual, eu percebi que toda vez que eu tinha determinadas intuições ou que meu corpo se movimentava ou que eu estava passando por processos mais delicados, o meu racional, esse crítico, né, que eu falei que impede muitas vezes a hipnose também de acontecer, ele ficava questionando o que estava acontecendo no processo da Ayahuasca. E eu aprendi que respirar nesse momento me trazia para a calma e o processo acontecia de uma forma muito mais leve. Eu não ficava questionando. E aí é quando eu tinha os saltos de consciência que eu precisava. Porque o respirar é você estar no estado presente, cara. Perfeito. Eu aprendi com a minha colega, mandar um abraço, amiga Vanessa Munguia, falou isso pra mim uma época também. Eu tinha vivenciado lá no Fraternal Nova Era, né? Sim. Aí um dia na vivência falou, Thiago, faz isso aqui. Putz, foi outra coisa, cara, que você tá no controle, né? É isso. E a medicina, exatamente, a medicina não é pra você, não é pra você ficar fora do controle. Pelo porque contrário. tá no controle pra você vivenciar, pra você ter os insights. O que é isso aqui? Sim. Como é que eu posso mudar? O que eu posso aprender com isso? O que é isso, aquilo, né? E o que é da minha mente, o que é realidade, o que é realidade, né? justamente. Você potencializa o momento, né, Beto? E eu entendo hoje, assim, o tanto que as pessoas, né, de uma certa forma, têm um certo receio, né, por não conhecerem. Mas eu fui justamente para a parte científica. Foi dali que eu vi, cara, hoje tem tantos estudos comprovando quanto que a Ayahuasca e outros psicodélicos, né, são utilizados hoje para ajudar pessoas com problemas muito sérios, depressões refratárias, vícios e tudo mais.
E eu falei, eu preciso passar pela experiência. E é antes natural. de questionar, né? E é natural. E é natural. Justamente. Não podemos esquecer de falar, é natural. E é um encontro, assim, com pessoas que estão buscando se Verdade. melhorar antes de tudo, sabe? Eu tenho conhecido pessoas maravilhosas nesse meio. Então, para mim tem sido uma experiência fantástica. Desde então, eu vivo essa experiência e foi um renascimento para mim. Tanto é que um dos trabalhos que eu criei, fui organizando o Inário, chama-se Fênix. Que foi um renascimento para mim. Né? Foi contando uma história de, realmente, eu estava ali nas cinzas e eu pude renascer de novo como um novo homem. Eu vejo que eu estou renascendo como um novo homem e olhando a vida com muito mais leveza. Aproveita mais, né, o Beto? Agora fala, assim, a gente quando você começa a ter a consciência, primeiro, você entende que é o ser humano em construção. Perfeito. Ou seja, vamos errar, vamos acertar, faz parte, né? Sim. Você reconhece mais o outro também, tira o egoísmo, né? Nossa. Agora, essa reunião foi tão engraçada, essa reunião, porque vocês estavam certos mesmo, tá? E os questionamentos deles, né? Eu falei, não, vocês estão certos mesmo, tem que mudar isso e isso. E aí ficar tipo assim... Como assim, né? O que eu vou fazer? Não vai reagir não, né? Você não vai brigar com a gente. Tipo assim, beleza, ok. Porque assim, a gente começa a entender onde você precisa melhorar como ser humano, Perfeito. onde você está certo, errado. Manda um abraço pro pessoal lá do Festa que Cura, essa semana eu tive na vivência lá. Grande Luiz. Pô, Luiz, a Lília Rosa, pessoal maravilhoso, a Tati. E ela bem grandão, tem eu até usei isso na Assembleia esse dia, foi engraçado, cara, veio na minha mente. Que é a frase que é o amor cura tudo. E eu tava na Assembleia, a mulher do Conselho Fiscal começou, né, botar o questionamento dela e tal. Aí eu só virei assim e falei assim, fica tranquilo, o amor cura tudo. Depois começou a rir, velho. Mas eu falei assim, tipo assim, né, cara, pô, velho, não tô afim nessa vibe de brigar. Vamos juntar energia pra resolver? Perfeito. Se a gente ficar nessa vibe de gastar energia pra criar só mastigar o problema, não resolver nada. Vamos focar energia, cara. Pô, o ser humano é maravilhoso. Perfeito. Onde junta 2, 3, 4, 5, cara, faz coisas maravilhosas. Basta querer. E entender que botar essa energia na coisa certa e do jeito certo, né, Onde cara? está o nosso foco, cara, vai crescer. Se a gente está focando mais no problema, a gente tem que justamente direcionar para a solução. E é o que eu tenho feito. Tenho conversado em casa, cara, tá com essa situação, mas e aí, o que a gente pode fazer para resolver? Então vamos trabalhar para isso. E aí, poxa, tem caminhado para essas soluções. Vencendo os impulsos de procrastinar, um processo. de fugir, de tudo. Mas aí a gente vai cada vez mais tomando consciência disso, que é o primeiro passo. Para uma mudança, é tomar consciência do que precisa ser mudado. Depois você vai ver, tem uns impulsos que se você não tiver consciente, eles te levam para os erros de novo. Mas aí, cara, errei de novo. Cara, o que eu quero? Mas você começa a errar menos, né? E aí você vai errando menos, aí começa a acertar muito mais. Eu lembro agora da Thaís, mandar um abraço de novo pra Thaís Caiafa, que quase no finalzinho do processo, né? A gente fizemos, acho que foi 10 ou 15 sessões. Aí teve um item que infelizmente não consegui evoluir muito bem, né? E eu falei, não, Thaís, esquenta com isso não, isso é eu. Eu falei, não, eu sei disso que é você mesmo, não é eu não. Porque é exatamente isso, é você, cara. Olha que coisa bacana, você está no controle, gente. Outra coisa, você não é, você está. Você pode mudar a todo momento, a qualquer idade, a qualquer faixa etária, basta querer. E nós não somos esses condicionamentos que nos foram impostos pela sociedade, muitas vezes pelas religiões. Então foi uma das coisas que eu tenho aprendido muito hoje, a questionar as minhas verdades, as que foram passadas para mim. E eu estou me permitindo ter novas experiências e me abrir para novos conhecimentos. E isso engrandece, abre possibilidades. Essa pergunta, por exemplo, universo, como pode melhorar? Ela abre possibilidades, ela não fecha. Então, muitas vezes a gente fica perguntando, mas por que eu, comigo, por que fizeram isso? Não. Tá, aconteceu, e agora? Como pode melhorar? Como eu posso resolver? O que eu preciso fazer para resolver isso? E aí, as possibilidades vão aparecendo. Eu mesmo, no meu uniforme de condomínio que eu tenho, que eu botei aqui na camisa, o plano é fazer. Porque a ideia é essa, cara. A vida é movimento, gente. Cara, e a vida é fantástica, cara, como você se permite. Porque assim, vou começar, aí você começa, alguém te conhece, que vai abrir uma porta ali, aí vem outra pessoa, porque você tá dando um fluxo, cara. E, cara, Deus tá lá e sempre vai querer ajudar você. A gente que não se permite, né? Que a partir do momento que você fala assim, vou mudar, as coisas acontecem. Você se conecta com alguém, você arranja um emprego melhor, as coisas começam a mudar, porque você se permitiu, né? Você começou a criar esse fluxo de positividade na sua vida. Cara. E você começa a estar mais atento para aquilo. Porque a nossa mente, ela mostra mais do que a gente quer. A mente engana, né? E aí, se eu tô com um foco no negativo... exemplo que eu dou para todo mundo também no consultório. Olha aqui em volta, tudo que é vermelho. Você que está em casa, olha aí em volta de onde você está, tudo que é vermelho. Fechem os olhos. Pode fechar os olhos, Thiagão. Fala para mim tudo que você viu que é amarelo. Atrás de você tem a cortina, porque eu já acostumei. Olha aí, tem mais coisa amarela. Se você parar para olhar, ali, ó. Verdade, a lâmpada, né?
O que acontece? Verdade. Quando a gente direciona o nosso foco para alguma coisa, existem milhares de estímulos acontecendo ao mesmo tempo. Só que a nossa consciência não dá conta de processar isso tudo ao mesmo tempo. Mas o nosso inconsciente está processando milhões de bits por segundo. Mas o que vem para a nossa consciência é muito pouquinho. Então, a partir do momento que a gente define o que quer, a gente começa a abrir a nossa mente igual você, cara, dá uma olhada no que é vermelho. Então, uma hora que eu defino, cara, eu quero a solução para esse problema, às vezes essa solução já estava ali com pessoas, com oportunidades que você não via. E aí começa a chegar para você. Eu concordo com isso. Você dá um primeiro passo e aí as oportunidades vão aparecendo e você vai estar aberto a isso. Todo dia eu vivo isso. As sincronicidades vão acontecendo. Literalmente. E assim, não é destino, é porque você quer isso. Mas e aí, o universo, igual eu falo, gente, o universo está do seu lado. E aí você tem Uma coisa presente, que eu aprendi né? com o Axis é o seguinte, né? Que eu achei bacana. Inclusive, pessoal, quem quiser, entra. Bota nessa aqui maior aqui, Wagner, pra nós. Gente, esse aqui é o nome do canal que a gente tá desenvolvendo aí no Instagram, que é Universo _ Como Pode Melhorar. Que é uma das ferramentas de barra de Axis, né? E a gente aprende exatamente isso, né? Tipo assim, é perguntar. O Axis acha bacana que você pergunta e não busca a resposta. É isso. Você abre a possibilidade. Abre a possibilidade e vai surgir, cara. E é uma coisa que eu aprendi assim, que o universo, gente, ele vai te dar. Ele não quer saber se vai ser bom ou ruim, não. Você pediu, você vai receber. Então, olha só, você tá no comando, cara, da parada. Ele vai te dar. Eu quero um carro. Beleza, vai te dar um carro. Se não fosse se era bom ou ruim, então não reclama. Então, assim, cara, o mundo tá à sua disposição. Perfeito. Né? Cara, então você tá. Muitas vezes fala, eu quero conectar com Deus, como fosse. Não, Deus é você. Você tem uma sementinha dentro de você. Ativa isso, cara. Né? E outra coisa, as coisas cara, tudo maravilhoso começa a mudar. Ah, porque mudou? Não, porque você mudou. Você começou a observar. Você começou a valorizar as pessoas, você começou a respeitar o outro, você começou a se amar e automaticamente amar o outro também. Cara, uma coisa que eu faço sempre, eu faço direto. Eu, quando eu tô meio tristinho, o que eu faço? Ô, mãe, eu te amo, cara, tal. E, ô, pai, te amo, minha esposa, te amo. Falando, tal, pô, que trabalho maravilhoso você faz. O que vem de retorno? Olha, que coisa boa. Todo mundo, né? Pô, também gosto de você, você é um cara bacana. Então, você é dando e vai se receber no universo sobre isso, né? O que você quer? Vai chegar. Agora aí, meu irmão, autorresponsabilidade. Você escolhe o que você quer. Eu escolhi estar aqui hoje conversando com o meu amigo Beto, cara maravilhoso que eu conheci. E desse meio da Ayahuasca. Quero mandar um abraço para Lília, um lugar maravilhoso. Quero voltar lá mais vezes, lá no Santana de Boi, que lá é um templo muito legal. Tem umas aves maravilhosas lá. Eu gostei, cheguei lá, fiquei cachimbando lá. E a cerimônia maravilhosa. Depois acende a luzinha lá no mato. Lá, lindo, cara. é lindo. Maravilhoso, Santana de Boi. Ô, Beto, estamos na reta final do nosso bate-papo. Então agora é hora de vender o peixe. Fala pra gente onde você atende, como é que funciona para contratar. Você vende separado a parte do personal, a parte de hipnose, sim, a parte da respiração. Tem algum conteúdo no YouTube seu falando de respiração que eu fiquei curioso. Quero aprender mais alguns exercícios também. Fica à vontade e se venda para o universo, para as infinitas possibilidades, amigo Beto. Tá, Jó, obrigado pela oportunidade. Eu atendo como personal, eu tenho um estúdio que se chama Formove, Centro de Saúde e Fitness, fica no Lago Sul, lá tem fisioterapia, nutricionista, personal. Oh, legal. E lá dentro mesmo tem uma sala que é onde eu atendo com a hipnose, que é o Centro de Hipnoterapia Brasília, né? Centro de Hipnoterapia BSB, o site.com.br. E lá eu atendo também com a hipnomúsico respiração. Então, as pessoas que quiserem ter uma experiência com hipnomúsico respiração, podem me procurar no meu Instagram, que é betobarros.hipnose. Eu estou começando a postar mais conteúdo sobre respiração. É um chamado agora para eu começar a produzir mais conteúdo. Então, vamos lá. O Instagram é betobarros.hipnose. Qual o telefone? O meu é 99223... O que tem que fazer isso? Brasília, repita. 61, né? Porque eu atendo para todo o Brasil. Eu atendo online, né? Então, a gente fala pro também Brasil. atendo Aqui online. é um programa que fala pro Brasil, pro mundo e pro universo também, né? Pros seres estelares. Vamos lá. Então é 61 99223 1770. E a gente tem essas experiências. E se não der certo, 70 de novo, né? De novo. Eu atendo com hipnomúsico respiração também pela internet. E quando a pessoa me procura, eu monto sets de músicas personalizados e para a pessoa. Então, eu gosto de música gospel, né? Eu gosto de música xamânica, é bacana. Eu gosto de música indiana. Então, eu personalizo todo o trabalho de hipnomúsico respiração de acordo com a música que a pessoa gosta. E isso é muito legal. Então, normalmente são trabalhos de 45 a 50 minutos e a pessoa normalmente tem resultados bem fantásticos. Maravilha. Então repete lá, betobarros.hipnose, telefone 61 99223 1770. Isso aí.
Se não der certo, você tenta também. E o Beto também, eu tô sabendo, eu sou fofoqueiro. Meu Wagner. Deus do céu. Tá conduzindo trabalhos também com a Sagrada Medicina. Que maravilhoso, cara. O que acontece? A Lília nos deu a oportunidade, e algumas outras casas, como o PED também, né? O Nova Era agora também, a Fraternidade vai abrir pra gente, para alguns trabalhos que nós já fizemos lá no Santuário da Jiboia, a gente está levando para outras casas. E é bacana, minha esposa, né? Ela falou, não, eu conheço o Beto, que ela teve na Vivência Sagrada do Feminino com a Marinalva. Sim. E aí ele falou, você conduziu lá, cara. Falei, pô, maravilhoso, muito legal. Perfeito. Eu faço isso em eventos corporativos também, então eu levo Isso é palestras, importante, então, né? Que é então o poder quem é da empresário respiração. tá aí, né? Porque a gente trabalha com essas vivências em eventos Certo. específicos, né? Principalmente nessa linha de pessoas que estão buscando mais expansão de consciência, né? Com banhos sonoros, com eventos junto com cacau, eventos junto com músicas, né? Então eu vou e eu também faço palestras em empresas, onde eu levo essa parte da hipnose. Eu faço shows de hipnose para demonstrar o poder da mente e é super legal porque é um entretenimento maravilhoso, mas ao mesmo tempo eu passo as mensagens. Eu não vou lá só para fazer um show de hipnose, mas eu mostro o poder da mente, de como que funciona. E eu também estou levando agora cada vez mais a parte da respiração para as empresas, porque muitas pessoas estão estressadas, Poxa, não estão com a tudo produtividade a ver, eu já falei em isso dia. agora aí. E aí eu vou levando a parte mais científica e a prática para as pessoas fazerem. E assim, né, Beto? Eu falo porque eu vim da escola de administração, sou formado, tenho 2 pós, já cheguei em segundo lugar em prêmio de qualidade, cozinha de trabalho em Brasília. Então, assim, a gente tem que começar a entender, gente, que o funcionário é o seu maior investimento. Você está bem, cara, ele vai produzir mais. Sim. Você está mais consciente, vai ter soluções melhores, mais assertivas. Então, se você que é empresário investe no seu funcionário, pô. E outra coisa, sai do mesmo. Você falou uma coisa maravilhosa, banho sonoro, cara. É uma experiência maravilhosa. Por que não leva para a empresa? Sim. Por que não falou da respiração, que o hipnose? hipnose? Tudo a ver, cara. Sim. Tudo que envolve a mente pode potencializar o ser humano, cara, você só tem a ganhar. E a gente começar a entender que é empresário, que é o quê? O investimento que você faz. E também dou alguns cursos, né? Na Não área é de fera pra hipnose caramba, né, Wagner? E de breathwork também, a partir do segundo Breathwork, semestre. aprendi! Breathwork! Eu vou estar oferecendo curso de breathwork para terapeutas e também para quem quer trabalhar com essa parte mais de mudança, de fisiologia. Tem aquela comunidade que você participa, como é que é o nome dela? Chama Tribo do Ar. Tribo do Ar, Tribo não tem do no Ar. YouTube, né? Tem, é do Felipe Marx, ele é um grande Tribo do mentor, Ar. ele é hipnoterapeuta, entre várias outras coisas também. Bacana. Então, sabe quando você fala assim, universo, como pode melhorar? Eu quero trabalhar com isso, e ele já trouxe uma pessoa que já faz isso. Então, é uma formação, para você ter ideia, é uma formação muito séria, são 3 módulos, e eu já tenho Beto, o universo um ano sacaneia não, estudando isso cara. daí. O universo sacaneia não, porque sacaneia a gente. Ele não vai sacanear com a gente não, a gente que... É isso aí. Então, E ó, estamos na reta final, gente. Isso aí, foi mais uma edição do nosso programa. Tem uma pergunta final, que eu criei agora na minha mente, agora vai trabalhando, vai potencializando na minha mente. Então, Beto, vamos lá. A pergunta final é: universo, como pode melhorar, meu amigo Beto? eu aprendi com Rex Thomas uma pergunta que tem mudado muito a minha vida e que ajuda muito a responder ao invés de reagir. Tem a ver com o amor que você falou.